Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o patrocínio, empreendimento, sociedade e apadrinhamento do projeto, do meu projeto de escola de arte, tá? Eu tenho um projeto de uma escola de arte, que é um projeto bem simples, tá? É um projeto simples de uma escola de arte. E a semelhança do projeto Sinfuji, que é uma escola de arte marcial, este projeto estaria, no caso, alocado ao projeto Sinfuji. Qual vai ser o nome dessa escola de arte? Vai ser Escola de Arte Sinfuji. Por quê? Porque a palavra Sinfuji significa simples, fusão, objetivo. Significa simples porque é uma coisa básica. Significa fusão porque é aquilo que você originou, né? Você juntou aquilo que você originou com as experiências que você teve. E objetivo por quê? Porque é o mais objetivo possível ao propósito que você tem para fazer. Ou seja, essa escola de arte não é uma escola de alta capacidade, entendeu? Estão invocando no meu olho para me ameaçar aqui e caluniando de plágio aqui. Caluniando de plágio e tentando plagiar. Significa que o projeto da escola de arte começou com a minha proposta com a atriz Janzi. Num dos meus posts em que eu lancei um projeto a essa atriz, e escrevi num post, em cerca de 3 posts, tá? Ou 2, eu escrevi a respeito de uma sugestão de que ela se tornasse fundadora de uma escola de arte internacional, tá? De artistas em geral, de artistas tanto atores quanto diretores quanto roteiristas, propondo que eu fosse um dos roteiristas, né? Que esse é outro vídeo que eu vou fazer aqui, tá? Aí eu vou falar sobre ser um autor roteirista. E significa que esse projeto da escola de arte começou assim. Ao ver que eu estava desenvolvendo desenhos, tá? Desenhos e o meu interesse de fazer artesanatos, tá? Eu entendi que esse projeto sendo meu, eu comecei a propor que eu viesse a expor um projeto de uma escola de arte, uma escolinha de arte de desenho, tá? E de artesanato. Só que eu expliquei qual é o propósito. O propósito Sinfuji. O que é o propósito Sinfuji? É uma coisa que seja simples, que seja básica, que não é tudo, que é apenas alguma coisa, mas que é feito com muita diligência, com muito cuidado. Consegue entender? Significa que eu vou transmitir alguma coisa que é bem cuidadosa, mas que é o mais simples possível. É a escola de arte Sinfuji, ok? A escola de arte Sinfuji está na mesma perspectiva do projeto Sinfuji, que é a arte marcial que eu desenvolvi com a mesma perspectiva, algo simples, fusão, as experiências que eu tive e objetivo, que venha funcionar o mais objetivo possível. Então, a escola de arte Sinfuji é desenho e artesanato. Eu vou falar sobre a questão do desenho. Desenho a especialidade que eu tenho em desenho é bastante limitada. Então, eu não vou falar aqui nesse vídeo a respeito de tudo, mas vou falar aqui sobre a questão dos desenhos. O que eu desenho? O que eu mais desenho? O que eu mais desenho são rostos, tá? De personagens de desenho japonês, tá? A minha preferência é sempre os personagens dos Cavaleiros do Zodíaco, entendeu? E os personagens do Street Fighter. Eu estou sempre desenhando essas caras, esses rostos, esses personagens, sempre os mesmos personagens. Por quê? Porque o projeto é simples, fusão, objetivo. O meu objetivo é passar uma informação que venha de mim, entendeu? Baseado na minha preferência, baseado na minha, nos moldes, nas estratégias para desenhar minhas para alguém. Essa pessoa vai aprender a desenhar a partir de mim, daí ela vai prosseguir o seu próprio estilo e os seus próprios personagens. Consegue entender? Então, o meu objetivo é ensinar a desenhar estes personagens, que é os personagens que eu desenho, ensinar as estratégias que eu uso para pintar, para esboçar, para contornar, tá? Para fazer tirinhas, tá? Significa que passar toda a experiência que originou o meu portfólio, que originou
o meu gabarito, como é que eu vou dizer, o meu currículo como desenhista, que é os desenhos que eu tenho, que eu cheguei a publicar na internet, que eu tenho aqui comigo aqui ainda, né? Graças a Deus eu ainda os tenho, entendeu? Já com um medo, entendeu? Porque eu fui roubado, né? Eu fui roubado pelos dois parentes invejosos, o tio e o irmão, e eu fiquei assim com bastante trauma disso daí, de ser roubado, de continuarem pessoas me roubando, entendeu? Então esse projeto do desenho tem esse limite, tá? Tem esse limite. Começa com rostos de desenho japonês e os corpos eu ensinar as estratégias que eu uso para desenhar, para pintar, para esboçar, para contornar, a questão do lápis, tudo baseado numa experiência Sinfuji, ok? Então significa o quê? Existem várias outras escolas de arte, de desenho, não é verdade? Jorge, já existe no ramo pessoas que ensinam a desenhar, até mesmo na internet, pessoas que vazam conhecimento de outras pessoas, que eu considero uma coisa completamente abusiva, entendeu? Tá? Eu considero completamente abusivo você fazer um curso que outras pessoas fazem, tá? Inclusive sou eu só a primeira pessoa a falar isso, tá? Ninguém nunca falou isso, só quem fala isso sou eu, e há muito tempo, tá? Eu acho completamente abusivo você fazer um curso que é conhecimento que as pessoas pagam para aprender, que não é seu, que veio de outra fonte, e você ensinar na internet de graça. Você está destruindo com a carreira de várias outras pessoas que aprenderam, né? Somente pessoa assim, uma pessoa sem consciência, tá? Um larápio ou sem consciência, né? Que faz isso. No caso, eu não ensinaria na internet, tá? Significa que sobre ensinar, eu não gostaria de ensinar na internet, mas como o conhecimento é meu, tá? As estratégias que eu uso para desenhar são minhas, eu posso ensinar na internet. Nesse caso eu posso, né? Ensinar aquilo que é meu na internet, né? Mas mesmo assim eu evitaria fazer, entendeu? Ok? Significa que todo o conteúdo é todo meu, tá? Eu queria até aproveitar aqui, enquanto eu tenho tempo, para falar que eu fui muito caluniado de plágio, né? E a calúnia de plágio está sempre apoiado na inveja, tá? Está sempre apoiado com prática de magia negra, inclusive essas calúnias de plágio estão associadas a ser incomodado muita coisa mesmo com magia negra, tá? Com a questão de magia negra nos olhos, tá? Por quê? Porque isso daí envolve muita inveja, entendeu? Essa coisa de dizer que você copiou de outra pessoa é uma forma de desvalorizar completamente você, entendeu? Então, colocando a questão do desenho. Agora eu vou falar rapidinho da questão do artesanato. Que artesanato, Jorge, você tem para oferecer? Eu lembro que em 2019 eu fiz um vídeo falando que Deus estava ativando no meu coração ao desejo de fazer artesanato, não foi? Em 2018, 2019 mais ou menos, eu fiz um vídeo falando, olha, eu acredito que Deus está dando para mim o dom de fazer artesanato. A única vez que eu fiz artesanato foi os vídeos que eu ainda tenho na net, aí, graças a Deus ainda tem, de eu fazendo máscaras de papelão. Tinha alguns papelões, tá? Só tinha alguns papelões e algumas tintas, tá? Não tinha quase nada. E eu comecei a fazer máscara do Homem de Ferro, fiz uma máscara do Homem de Ferro e fiz uma do Wolverine. Foram os primeiros artesanatos que eu fiz lá para 2013, tá? Foi esse ano aí, 2013 mais ou menos. Depois eu não fiz mais, que eu não tinha papelão, não tinha tinta, não tinha nada. Pronto. O que aconteceu? Nesse período de tempo, em 2020, apareceu uma pessoa maldita mesmo, uma víbora apareceu no meu caminho, que é um tio, tá? E ele me levou para morar com ele, fingindo que estava me ajudando, mas ele é um anticomunista, ele estava fazendo isso de ruindade, para me manter confinado. Ele estava me mantendo confinado, tá? Ele não estava me ajudando, ele estava recebendo dinheiro de uma outra pessoa para me sustentar lá. Ele mentiu para mim, né? Ele estava fingindo que estava me levando para progredir, mas ele estava interessado em me manter confinado naquele ambiente ali, justamente para eu não progredir. Tanto é que ele roubou os escritos. Ele roubou os escritos justamente de arte que ele me fez comentar com ele, que eu queria progredir com aquilo ali. Ele destruiu, ele roubou. Ele furtou tudo.
O que eu fiz com esse indivíduo? Por acaso, esse sujeito trabalha com artesanato. Artesanato michuruca mesmo, tá? O sujeito fazia artesanato, mas artesanato bem michurucazinho mesmo, tá? Coisa assim, bem baixozinho mesmo. Aí eu falei, poxa, se ele faz artesanato, eu vou mostrar para ele o que eu faço. Aí eu mostrei as luvas, os bolsos de calça que eu cortei e fiz luvas, tá? As letras as letras aquelas letrinhas que eu faço de uma réplica de uma letra oriental que eu fiz, mostrei a faixa preta que eu fiz com a calça, costurei, fiz uma faixa preta com a calça velha que eu tinha e fui abrir todas as minhas coisas para ele. O que eu fiz lá? Eu fiz mais de, vou falar aqui o que eu fiz, tá? Eu fiz mais de não sei quantos 100 artesanatos, nenhum deles ele me ensinou. Ele não me ensinou a fazer. Eu fiz um clote mesmo de papelão, tá? Eu fiz um clote de papelão e máscara de papelão. Eu peguei aqueles papelões e comecei a produzir várias coisas. Eu fiz uma roupa do Sub-Zero, fiz um clote do Scorpion, fiz uma máscara do X-Men, fiz 3 máscaras do Wolverine, fiz as garras do Wolverine, fiz 2 máscaras do Capitão América, fiz a Demolidor, fiz o Homem-Aranha negro, o Homem-Aranha vermelho. O que mais? Eu fiz um cap de papelão, tá? Tudo de papelão e tinta. Eu fiz um cap do militar, aqueles caps militar igual do Mercenários. Eu fiz um revólver, sim, eu fiz um revólver com um gatilho, assim, ó, de puxar, assim, ó, com papelão que eu fiz. Fiz muita coisa, tá? Eu fiz espadas com cabo de vassoura, igual as espadas originais japonesas, tá? Eu fiz um modelo da espada chinesa, tirei os recortes, eu fiz coisas sensacionais, tá? Fiz até como é que é a bainha, tá? Fiz as bainhas, as espadas sendo colocadas nas bainhas com caixa, com papelão, tá? Com tudo com papel. Eu fiz coisas sensacionais, fiz diversos quadros de vários personagens da Disney que eu fiz. Eu mesmo pintei, ele não me ensinou nada. O que aconteceu? Esse sujeito corroeu-se de inveja, entendeu? Ele estava se corroendo de inveja. E sabe o que ele me pagou? Ele não me pagou nem um centavo. Ele disse que não valia nem 50 centavos se ele fosse negociar as coisas que eu fiz. Eu pedi a ele assim, eu falei assim, olha, se você puder, porque eu fiquei bastante humildade, sabe? Eu falei assim, eu não sei qual é o preço que ele cobra para fazer esses artesanatos. Eu falei assim, você puder cobrar R$4 em cada artesanato já é bom para mim. Ele olhou para mim com uma cara de desprezo e falou que não ia dar nem 50 centavos se ele rachasse o dinheiro. Não ia dar nem 50 centavos. Você sabe quanto ele vendia uma caixa? Uma caixa, tá? Uma caixa de macumba que ele fazia. Por R$100 que ele vendia. Uma porcaria, um trabalho lambão mesmo. Eu vi as coisas que eles faziam, tá? Eles faziam coisas assim muito michuruca mesmo, tá? Não tinha nada de profissional em nada que eles faziam. O maldito do irmão apagou o computador. Eu tinha printado todos os desenhos, sim, eu tinha printado e guardado em pendrives, em 6 pendrives, todos os artesanatos que eu fiz. Eu printei, eram mais de 100 coisas que eu fiz, dentre máscaras, brinquedos. Eu fiz muito brinquedo, fiz um campinho de futebol, fiz um joguinho de cartas com várias cartas que eu fiz ali de papelão. Fiz muita coisa mesmo, foi muita coisa que eu fiz. Eu fiz bonecos de papelão, ok? Fiz coisas tremendas mesmo e printei tudo, foi tudo apagado aqui. Eles apagaram tudo aqui, destruíram todo o meu trabalho. Então eu gostaria de fundar a escola de arte Sinfuji, tá? A escola de arte Sinfuji, eu gostaria que fosse patrocinado por uma pessoa muito importante, tá? Por uma pessoa muito alta mesmo, se interessasse em me dar esse projeto de fundar a escolinha de arte Sinfuji, desenho e artesanato.